Bom dia, sou a Sara, diretora pedagógica da Escola Natureza. Diante de todo esse cenário, né, que a gente está vivendo, as escolas tendo que se reinventar a cada dia, nós convidamos a Sara Raman, que é assessora pedagógica do SAI Digital, pedagoga com mais de 20 anos de experiência na educação, especialista em educação infantil, para falar um pouquinho com a gente sobre a educação infantil, como que ela fica nesse período, né, de suspensão de aulas. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes em tê-la aqui com a gente. Olá, bom dia. É um prazer aí poder auxiliar a escola. Uma das filosofias do SAI Digital é essa assessoria pedagógica. Nós estamos sempre nas escolas, tentando entender a realidade de cada uma delas. O SAI atende diversas escolas no país, mais de 500, mas cada escola tem a sua peculiaridade. E é um dos pilares aí do SAI, está sempre próximo da escola, tentando auxiliar em todos os momentos. E esse é um dos momentos que a gente mais está aí acolhendo os nossos parceiros, trocando ideias. E aí, hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a educação infantil, como a Sara citou. Estamos aqui em duas Saras, mas vamos conversar aí um pouquinho, porque é importante, é uma situação que ninguém nunca viveu, as escolas, as famílias, nem a gente na nossa vida pessoal. E é o momento da gente repensar as atitudes e as práticas. Quando falamos na escola, isso precisou ser repensado do dia para a noite. Houve o decreto aí do governador, do prefeito, num fim de semana, que na próxima semana já era uma paralisação gradual, depois já era uma paralisação definitiva. As escolas tinham opções aí de ter o ensino à distância ou de darem as férias. E como é que ficou aí tudo isso, né? Cada escola agiu de uma maneira, tentando adequar-se ao melhor cenário ali para a sua realidade com as suas famílias. E aí muitas situações foram feitas, trabalhando aí todos os segmentos, do infantil ao ensino médio, o SAI tentando auxiliar e conversando com as escolas. Nesse momento, a gente percebe que os alunos de anos iniciais, de anos finais, eles conseguem ter uma autonomia maior para realizar as atividades EAD. Mas como fica a educação infantil? E é isso que a gente vai conversar aí um pouquinho. Isso aí, Sara. Eu queria também aproveitar para agradecer todo esse suporte que o SAI Digital está dando, né, para todas as escolas do Brasil. Realmente, assim, é um diferencial, está sendo muito legal, né? Então, queria deixar aqui esse agradecimento para todos vocês aí do SAI Digital. Obrigada. E para começar, então, vamos falar um pouquinho da importância, né, da educação infantil, que sofreu tantas mudanças aí há uns 30, 40 anos, né, onde no passado era mais a questão do cuidar, e hoje a gente vê que não é só o cuidar, né, Sara? Isso mesmo, Sara. A educação infantil tem passado aí por transformações, as últimas aí nos últimos 10 anos, com esse olhar mais preocupado para esse segmento. A escola de educação infantil era só um brincar, era só um cuidar, e não é isso mais a proposta. Então, nos últimos anos, os estudos têm saído reportagens aí sobre essa importância da educação infantil. Por que eu devo colocar o meu filho na escola com 1 aninho, com 2 aninhos? Alguns pais procuram as escolas aí no berçário, nessa faixa etária, pela necessidade de trabalho, com um enfoque, alguém vai cuidar do meu filho. Tem esse olhar, mas também já tem um olhar pedagógico. Desde 1 aninho aí de idade, existe uma sequência didática a ser trabalhada com as crianças. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório a educação infantil até os 3 anos. Porém, ela auxilia muito no desenvolvimento pedagógico da criança. Quando ela chegar lá com 3 aninhos, começa a alfabetização dela, começa assim, pais. Às vezes vocês estão achando, nossa, mas ela só vai escrever lá com 5, 6 anos. Não, é um processo. Para a alfabetização acontecer, precisa de uma série de fatores que são trabalhados antes,
questões emocionais, questões de vínculo, lateralidade, coordenação motora, domínio do próprio corpo. E tudo isso vai sendo desenvolvido aí desde o começo da educação infantil. Para quando começar aquela situação de escrita de letras, a criança já tenha desenvolvido essas habilidades. Então, a gente fala na educação infantil muito de habilidades. Então, o olhar da educação infantil, ele é um olhar muito importante. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Ah, então nesse momento, meu filho de 3, 4 aninhos, eu tiro da escola e boto só lá em agosto, porque não faz diferença. Faz, pais. Tá? Eles não estão só brincando na escola. Esse vínculo com a professora, esse vínculo com os amiguinhos, constrói muitas estruturas mentais na criança que fazem parte desse processo. Então, esse olhar, cuidar e brincar, ele não existe mais. Ele é um olhar que é complementado pela parte pedagógica. Então, ele faz parte do pedagógico, do processo de maturação da criança. Isso mesmo. E Sara, a minha próxima pergunta aqui, acho que você já respondeu um pouquinho, né? No que se baseia a educação infantil, né? Qual é a proposta da educação infantil? Tem muito a ver com essa minha resposta inicial, o brincar, as habilidades. A BNCC surgiu aí no fim de 2017, a Base Nacional Comum Curricular. Ela é a lei máxima da educação do país. Ela teve um prazo aí para as escolas se familiarizarem com isso, se adequarem, os materiais didáticos também. O material do site, desde o ano passado, ele já é adequado à educação infantil com a Base Nacional, que ela trouxe essas mudanças. A BNCC se preocupa com as habilidades. Então, o que eu vou desenvolver aí na minha criança? Habilidades motoras. Isso eu não desenvolvo num dia só. Nós mesmos, adultos, desenvolvemos habilidades motoras ao longo da vida. Isso vai acontecendo com a criança. Então, às vezes, pega ali no material uma atividade que trabalhou em uma página baleia, na outra página trabalhou régua. E o pai não entende. Por quê? Nós não aprendemos assim. A nossa educação foi por conteúdos. Então, se eu vou falar de baleia, eu vou falar uma semana ali, todas as páginas da apostila de baleia. Era assim que a gente aprendia. E aí, com a BNCC, há essa desconstrução, que hoje em dia a gente tem que aprender por habilidades, justamente com o foco em formar um cidadão mais completo aí para nossa sociedade, que a gente vê o quanto está mudando e faz cobranças. Então, todas essas habilidades são trabalhadas na educação infantil. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando, qual a relação baleia num dia e régua no outro? E aí, quando a gente pensa na habilidade, a lição da baleia estava falando do tamanho dos animais. Era um comparativo. A lição da régua no outro dia, ela também vai falar de tamanhos. Quais os objetos utilizados para eu medir uma mesa, para eu medir esse notebook? Olha aí a relação, família. Eu trabalhei habilidades de medida, habilidades de comprimento, de maior e menor. Com 2 conteúdos, ok, baleia e régua, mas a habilidade desenvolvida naquela semana é a mesma. E ela não se encerra aí, ela vai sendo desenvolvida. Então, é esse olhar que hoje em dia precisa ser levado em consideração. As habilidades aí da criança, por isso que essa proposta da educação infantil hoje em dia, ela é muito mais voltada para esse brincar, só que a criança não está brincando por passar tempo. Ai, deixou a criança lá com o monta-tudo, deixou a criança no parquinho passando tempo. Não, ela tem uma proposta, tá? É uma proposta que vai ao encontro dessas habilidades. Legal. E nesse tempo de quarentena, né, Sara? Como a gente já falou aí no início, tudo inusitado, tudo diferente, tudo novo para todo mundo, né? Como que a gente procede, né? Principalmente na educação infantil. Pois é. Então, ninguém estava preparado para isso. As escolas tiveram que se reinventar.
As famílias, então tem muitas famílias trabalhando aí home office, então como lidar com isso? O meu trabalho de casa, o meu trabalho home office e ainda ensinar o meu filho. A escola, de repente, os professores gravando videoaulas, ou as parceiras aí do SAI, o SAI também se reinventou. As escolas, elas contam com uma gama de produtos que o SAI oferece, de tecnologia aí para a educação infantil, o RA, o livro digital. Para os maiores, temos a plataforma AVA. Então, isso era o pacote da escola. O SAI, vendo que as escolas precisavam de um auxílio maior, também se reinventou e forneceu outras opções aí para as escolas. Disponibilizamos o Play Kids. A escola tem usado, Sara, o Play Kids? Pois Sim, a é, ele gente é um mandou. Ai, que bacana! Ele é um aplicativo, ele é pago. E aí o SAI conseguiu uma parceria de disponibilizar por 90 dias essa gratuidade, justamente para ser uma ferramenta a mais para os nossos parceiros. Por quê? Temos um blog. Nesse blog é de acesso das professoras. E lá trazem sugestões de atividades com o auxílio do Play Kids. Que aí a professora faz um planejamento e trabalha isso com as crianças. Então, temos o Play Kids, temos aí o livro digital, temos o próprio livro físico. E aí, como eu vou trabalhar tudo isso com a minha criança EAD? A gente sabe que a educação infantil tem uma certa particularidade em relação aos outros segmentos. A criança não vai conseguir sozinha acessar uma videoaula. Nós sabemos, as aulas terão que ser repostas, né? O vínculo com a educação infantil, ele é muito grande. Mas o que não se pode é deixar essa lacuna sem a criança desenvolver as habilidades dela e ter contato com a professora. Então, o que as escolas estão fazendo? Tentando aí se reinventar, tentando uma maneira de ficar mais próxima das famílias para atender. Claro, não dá para atender a necessidade de todo mundo tem que se adequar, mas a grande maioria a escola conseguia atender nesse momento com as aulas remotas. Então, o site disponibilizou aí para a educação infantil videoaulas de alfabetização, videoaulas com outro enfoque aí de baús de letras, e cada escola vai fazer aí o seu projetinho de como usar isso da melhor maneira possível. Então, é importante sim, talvez não com a obrigatoriedade dos anos iniciais ter todo dia uma videoaula, mas a educação infantil precisa de um momento. Precisa desse momento aqui, que a criança veja a professora, assista ali, nem que fosse 5 minutinhos da pro dela conversando com ela, fazendo uma brincadeira, que são situações que eu já dei de exemplo em outras escolas e tem funcionado, para a criança não perder o vínculo. E aí ela vai fazer a atividade dela. Não é que a família vai ser professora, não. A professora vai dar orientações. E aí cada escola está fazendo de uma maneira, mandando alguns informativos por e-mail, por WhatsApp ou pela própria videoaula, orientando a família. E aí a família auxiliando essa criança e trocando com a escola. Mais do que nunca é um momento de parceria. Porque qual é o objetivo da escola e da família? O bem-estar da criança. Que essa criança não sofra esse impacto que nós adultos estamos sofrendo. Nós tivemos que adaptar a nossa rotina, nós temos a nossa maturação para isso. A criança ela já está em casa, ela já está longe dos amiguinhos, ela está longe da professora. Então, se a escola deu férias, férias são férias. Então, precisa deixar isso claro, porque a criança entende o que são férias. Opa, estou de férias, eu vou brincar. Felizmente, não vamos ao parque, não vamos ao shopping, vamos brincar em casa nesse momento. Agora, quando retoma-se as aulas, ou quando a escola não optou por dar férias, ela mantém o EAD, aí é o momento que precisa dessa parceria. Então, a escola conversando com vocês, pais, que é o intuito desse vídeo, trazer um pouquinho mais de informação de como está esse momento para a educação infantil, já é uma informação. A escola, depois, particularmente, conversando com vocês e vocês também auxiliando os filhos de vocês, para que quando tudo isso passar, porque vai passar, o impacto não seja tão grande. Então, é um momento de união e parceria. Legal, Sara. Então, você já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente sobre essa parceria família-escola, né? Que mais do que nunca, né, é importante, né? Sempre foi importante, mas acho que nesse momento que a gente está vivendo é ainda mais, né? A gente
conta com as famílias para ajudar, para desenvolver essas atividades e brincadeiras com as crianças em casa, né? Então, você já respondeu, né, como é importante, né? E para finalizar, uma pergunta específica para os aluninhos que estão ali finalizando a educação infantil, né? Já num processo um pouquinho mais avançado da alfabetização, né? Começando a aprender as letrinhas, juntar uma letrinha com a outra. E como que fica, né, esses alunos nesse momento? Você acha que eles ficam prejudicados? O que que a gente pode fazer, né, para ajudá-los nesse momento? Então, aí a gente chega lá na alfabetização. Então, a criança veio com todo esse momento, que eu estava citando aí nas respostas anteriores, para chegar lá na alfabetização. A alfabetização é um processo. Ela acontece todos os dias. Em casa, na rua, na escola. Porque a criança, ela já está envolvida no mundo letrado. Ela reconhece uma letrinha. Se vocês mostrarem o símbolo do McDonald's, toda criança sabe que aquele M ali é de um lanche gostoso para ele. Ele faz uma leitura. Isso é uma leitura de imagens. Se você mostrar ali uma placa de proibido estacionar, aquele E cortado, a criança já tem noção dessa leitura. Então, tudo isso vai acontecendo em casa também. É importante ler para as crianças. Criança aprende pelo exemplo. Então, ter um momento de histórias com a criança, ou colocar aí no Play Kids, tem historinhas, tem vídeos, e conversar com essa criança. Olha, filho, essa atividade falou da bola. Como que eu escrevo bola? Isso tem que acontecer no dia a dia, no bate-papo da família. Não é só sentar ali a criança e fazer ela escrever. Então, nesses momentos do jantar, conversar com a criança. Olha, hoje a gente está comendo pizza. Que bacana, pizza é com que letrinha mesmo? Então, são esses jogos mentais. Esse momento de não ir para a escola não vai prejudicar o processo. A criança, a gente fala na educação, que ela tem um momento ali do clique. Claro, ela precisa continuar sendo estimulada. Se eu não ler para minha criança, se eu não conversar com ela, se eu deixar ela o dia inteiro grudada num videogame, isso é outro cenário. Então, esse cenário alfabetizador, ele precisa continuar acontecendo. Então, ele vai acontecer nessas conversas, nesses vídeos dirigidos, nessas brincadeiras, na atividade que a professora está passando. Esses vídeos do SAI voltados para a alfabetização, eles são uns vídeos um pouquinho mais longos, se eu não me engano, eles têm 10, 15 minutinhos, mas ele traz toda uma sequência. Tem uma professora explicando o conteúdo, ela toca instrumentos, ela conta histórias, ela faz brincadeiras. Então, assistir esses vídeos quando a escola disponibilizar e não se preocupar. Quando as crianças retornarem para a escola presencialmente, que a gente espera que seja em breve, tudo isso vai continuar acontecendo. E aí eu volto na parceria. Agora é um momento de parceria. Então, não podem ser deixadas lacunas. Tudo tem que continuar acontecendo. Mas não é uma questão de preocupar. Meu filho agora, esses 2 meses, ele vai deixar de ser alfabetizado? Não, ele vai ser alfabetizado no momento dele. Isso também é uma coisa que os pais às vezes se cobram muito por comparar as crianças. Poxa, meu filho tem 5 anos, não lê, mas o da vizinha tem 5 e 1 mês e tá lendo e escreve. O outro tem 6 anos, ele não consegue. Então, essa aflição a gente entende, essa ansiedade. Porém, cada criança é uma criança. Aí eu volto lá no que eu falei no início. Na maturação dessa criança, desde 1 aninho de idade. Desenvolvimento motor, domínio espacial, domínio do corpo. Isso faz esse processo de alfabetização. E cada pessoa é de uma forma. Então, não tem uma data, não tem um prazo. Ao final dos 5 anos, a criança vai estar lendo e escrevendo. Não, é um processo. Sim. Sara, eu queria te agradecer. Muito obrigada mesmo por ter aceitado, né, novamente esse convite, por ter estado aqui com a gente. Acredito que foi bastante esclarecedor, os pais vão poder entender, aproveitar bastante do que você falou, né? A gente deu férias para as nossas turminhas de educação infantil, estamos retornando agora e estamos muito confiantes de que vai dar muito certo, né?
principalmente com essa parceria família-escola. Então, mais uma vez, obrigada. De nada, Sara. Foi um prazer aqui bater esse papo com você, para disponibilizar aí para os seus pais. Contem com o SAI para o que vocês precisarem. Estamos disponíveis aí para qualquer outro momento. Se os pais tiverem mais dúvidas, a gente faz mais um momento. Eu que agradeço também. Obrigada.